Oi, gente! Nós vamos pintar agora ao longo de uns 3, 4 vídeos esta pintura aqui, ó. Olhem que lindo que ficou este pano de prata. Então nós vamos pintar, eu dividi essa pintura em partes, tá? Nós vamos pintar um pouco o fundo, as folhas, depois as flores, depois vamos pintar essa outra parte aqui, desse farol, dessa casinha, né? Às vezes as pessoas me perguntam onde eu tiro esses desenhos. Olha, esse desenho eu já tenho há muito tempo, muitos anos mesmo, e estava bem no cantinho de uma revista e eu ampliei ele. E as cores a gente vai colocando, porque olhem só, as cores combinam com o crochê, observe. Então eu sempre procuro combinar as cores do desenho da pintura com o crochê. Isso deixa o pano muito mais bonito, super lindo mesmo. E ficou muito bonito este pano de prata, certo? Bora lá misturando as tintas. Oi, gente! Então nós vamos fazer este desenho, vamos fazer essa pintura. E esta é uma pintura que está dividida em 4 partes, como eu já fiz muito dos meus vídeos. Procuro dividir em partes, numa velocidade um pouco maior, para que vocês possam acompanhar o todo deste desenho, certo? São umas flores, tem folhas, tem um farol, tem um barco, tem grama. É uma pintura muito bonita e ficou realmente muito bonita, principalmente porque está combinando com o crochê. Ai, gente, eu amo quando ficam as coisas combinando. Então, nós estamos ali fazendo o fundo, e o fundo, então, desta pintura, eu estou usando a cor cinza lunar e o cinza ônix. Eu uso mais o cinza ônix do que o cinza lunar, porque é uma cor quase que eu não uso muito, então estou aproveitando, né, gente, e fazendo então o fundo com esta cor, a cor cinza ônix. É uma cor que ficou, eu acredito, bonita neste desenho. Quando vocês puderem, quando eu conseguir mostrar ali, eu vou mostrar o crochê para vocês. Ficou bem bonito esse desenho, porque ele ficou combinadíssimo, né, com as flores, o crochê e as flores. E como eu já disse antes, eu gosto muito de combinar as coisas. Tá, gente? Principalmente as cores, eu gosto de combinar. Então, ali eu estou passando, então, o cinza ônix, ali, preenchendo perto ali, nesse encontro das folhas com as flores, um pouquinho mais forte. Por quê? Porque eu estou pensando no final fazer umas florzinhas, para você dizer assim, uns milzotes, umas florzinhas pequenas, para preencher melhor o nosso desenho. Tá? Então, estou fazendo dessa forma. Vocês observem que eu estou com um pincel Pituá, tá? É um pincel Pituá pequeno, é o 00. E eu uso um pouco do diluente para ajudar com que a tinta deslize melhor no pano de prato. É um pano de prato. Então, para deslizar melhor, eu uso o diluente. E eu gosto de usar o diluente quando eu pinto, principalmente os panos de prato. Quando são aquelas toalhas de rosto que vocês já viram, não há tanta necessidade porque ela já tem, sabe, a tinta já desliza melhor nelas. Mas no pano de prato, eu acredito que é melhor. Então, vocês viram ali que eu mostrei que eu carreguei um pouquinho mais da sombra ali, com esse fundo, porque eu quero fazer, então, as florzinhas pequenas. Então, ali, ó, já passei o diluente. Então, nessas folhas ali, pode observar, já passei o diluente. E para as folhas, eu estou usando o verde grama, o verde pinheiro e o verde soft, tá, gente? Eu não usei o branco. Então, as cores que eu estou usando são essas. O verde pinheiro, o verde grama e o verde soft. Eu vou fazer umas folhas assim, de um lado eu faço uma marcação um pouquinho maior
com o verde pinheiro mais forte ali, como vocês estão vendo. É muito importante que um dos lados esteja um pouquinho mais forte e no outro, então, um pouquinho mais claro. Eu tiro um pouquinho o excesso do verde soft e vocês vão ver, pessoal, que a tinta clara, nesse caso o verde soft, depois o tecido ele vai absorver bastante esse tom, esse verde soft. E depois que estava pronta, então, o desenho todo, eu resolvi passar um pouquinho mais do verde soft para dar um pouquinho mais de luz nessas folhas. Então, por isso que às vezes eu falo muitas, pode olhar os meus vídeos ali, que eu digo assim que a gente tem que, depois do desenho estar pintado, ter feito toda a pintura, olhar novamente e ver onde precisa a gente fortalecer um pouquinho mais com a tinta, independente se ela é forte ou ela é clara, tá, gente? Nesse caso, eu fiz um pouquinho mais com o verde soft, porque eu vi que o tecido ele absorveu bastante essa cor clara, e eu achei que tinha ficado um pouquinho escura as folhas. Mas isso é só no final, tá, gente? Até nesse vídeo, todo ele eu vou fazer dessa forma. Verde grama, verde pinheiro e o verde soft. Então, vocês viram que eu coloquei de um dos lados o verde grama, e no meio, né, para fora ali, eu coloquei também o verde grama. Então, eu coloquei de um lado e no meio. E agora o verde pinheiro no meio, ali vocês estão observando, e no outro lado, então, contrário, o verde pinheiro também. Então, ó, coloco ali o verde soft, vou fazendo essa marcação, isso é muito importante, a gente fazer essas nervuras na folha, porque ajuda a gente a dar uma luminosidade na folha. A folha fica muito mais bonita, tá? Fica muito bonita mesmo. Então, a gente vai fazer assim. E outra, gente, vocês já viram no canal, eu tenho vários vídeos que mostram como eu pinto folhas. São vários, a gente vai criando também a partir da pintura que a gente está fazendo, e conforme a inspiração que a gente está, a gente vai fazendo então as cores. Já pintei folhas de vários tipos. É importante isso. A gente que é artista, a gente cria, né? Não precisam ser todas sempre iguais. Então, vocês viram que eu coloquei ali o verde grama, né, de um lado, e o verde grama, então, do meio para fora, tá, gente? Isso é muito importante. Ali eu estou usando, então, o verde pinheiro. Observem que eu coloco bem no meio, faço uma nervura bem forte com ele. E ali, novamente, então, do outro lado, também com o verde pinheiro, eu vou puxando de fora para dentro. E assim a gente vai fazendo as folhas, gente. De um dos lados, no meio, a gente coloca o verde pinheiro e também no outro lado contrário, de fora para dentro, o verde pinheiro para fazer essa balanço, né, nas folhas. Ali estou colocando o verde soft. Então, no meio ali, fazendo também uma nervura bem marcadinha com o verde soft. E vou puxando, então, do meio para fora, fazendo, então, essas nervuras. Observem como eu mesclo bastante, gente. Eu entrelaço as cores da tinta. Isso é muito importante. A gente precisa, assim, não deixar muita dualidade nas cores. Eu não gosto de dualidade. Eu sempre observo muito a natureza e vocês podem observar, há sempre uma unificação das cores, elas se entrelaçam. Eu falo muito isso nos meus vídeos. Eu estou usando um pincel lixado, pincel da Condor, número 8. É um pincel que eu gosto muito de pintar, porque é um pincel já bem velhinho, e eu penso que quando ele está mais desgastado, ele fica mais macio para pintar. E ao mesmo tempo ele fica firme. Então eu gosto muito. Então estou usando ali então a cor verde grama. Observem. Fazendo ali de um lado a cor verde grama. No meio também faço a cor verde grama, puxando para fora.
Ali já estou usando o verde pinheiro. São as únicas cores que eu faço o preenchimento, tá, gente? Porque o verde soft eu vou delinear um pouco as nervuras da folha. Como eu falei antes, nós estamos fazendo um vídeo narrado, então ele está numa velocidade um pouquinho maior. Se você que está pintando este desenho, vocês podem, ali no YouTube tem nas configurações, vocês podem colocar ele um pouco mais lento, se vocês querem ir acompanhando. Só por favor, tá? Tirem a voz, porque senão a minha voz vai ficar muito lenta. Então vejam, pessoal, como a gente vai fazendo essas folhas. Umas folhas bem simples, gente. Não tem mistério nessas folhas. Usando somente esses 3 tons de verde. Somente esses 3 tons de verde. Se você que chegou até aqui, já vai deixando o seu like, o seu joinha, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se inscreva. Isso é muito importante para nós. Vocês observaram que eu estou passando diluente. Eu estou passando com o pincel que eu pintei as folhas antes. Não tem problema, gente. Como as folhas são verde, o pincel está meio sujinho de verde, não tem problema, tá? Eu dificilmente lavo o pincel quando eu estou usando a mesma tonalidade de cores. Quando eu uso um tom de os verdes, por exemplo, eu não lavo o pincel. Como eles se mesclam entre si as cores, não tem problema. Vocês vão observar ali que não vai fazer diferença nenhuma eu ter passado diluente com o pincel limpo ou já meio manchadinho do verde. Ali tem umas folhinhas um pouquinho menor. Observe que eu só preencho bem elas com essas 2 cores e boto depois só no meio um pouquinho, então, do verde soft para dar essa luminosidade, ó. Bem simples, gente, sem mistério, como eu já falei, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, gente, é a questão do treino. Treinem bastante. Quanto mais eu pintar, mais eu vou saber, tá, gente? Quanto mais eu praticar, mais eu vou desenvolver o dom da pintura. Eu sempre falo assim que a pintura ela é arte, mas ela precisa ser também praticada, senão a gente não desenvolve. Então treinem bastante, peguem um tecido ali, vão fazendo uns desenhos, pintam a mão livre, desenhem uma folha à mão livre. Essas folhas não são difíceis. Podem fazer que fica bem bonito. Esta é a parte 1 de todo este projeto, tá, gente? Então vai ter mais 3 vídeos iguais a este, nesta velocidade, e para nós irmos trabalhando então este desenho, tá? Então agora estamos pintando as folhas. Neste vídeo vai ser as folhas, porque senão ficaria um vídeo muito longo. Então a gente vai pintar bem as folhas, esses raminhos que tem ali nas folhas e essas folhas menores. Então as maiores, as menores e os ramos. Então este vídeo comporta isso. Vocês observem que eu pego o pincel, eu pego a tinta de um lado do pincel, né, gente? E vou fazendo então, vou fazendo as nervurinhas com esse verde soft, tá?
Eu procuro às vezes tirar na minha lajota ali ou na pontinha do dedo também, para deixar menos tinta, porque a gente pode repetir o processo várias vezes. Não precisa exagerar a tinta no pincel. Eu procuro entrelaçar bem as cores, como eu já falei antes, para não haver uma dualidade. E ali eu estou fazendo então com o verde soft. Então nós vamos pintar agora essas flores, essas folhas, desculpa, essas folhas pequenas, fazendo o mesmo processo, usando o verde grama e o verde pinheiro. Observe que eu troquei o pincel, gente. Eu estou com o pincel número 4 da Condor agora. Eu sempre falo isso, né? Tamanho do desenho, tamanho do pincel, gente. Não dá para pegar um pincel muito grande porque não vai ficar legal. Esse pincel da Condor é muito, muito bom. Faço apenas um risquinho no meio, só para dar uma luz nessa folha. Ali estou colocando o verde pinheiro, o verde soft, dando essa luminosidade nessa pequena folha. Tenho mais 2 folhas ali, passando um pouco do diluente, o verde grama. Depois que a gente pega a prática da pintura, a gente faz maravilhas. E cada artista, eu sempre digo, cada pintora, ela tem o seu jeito. Eu procuro ensinar o meu jeito de pintar. Ensinei já muita gente. Olha, fazem mais de 30 anos que eu ensino pintura em tecido. Já ensinei em muitos projetos sociais. Muita gente já aprendeu pintura em tecido comigo. Inclusive essa técnica que eu uso de tirar esse risco para o tecido. Tem vídeos meus ali falando como é que eu passo o risco para o tecido. Muito, muito fácil. Esse molde aqui eu já tenho há muitos anos, gente. Tanto é que o molde para mim colocar no guia de cores, eu tive que tirar uma foto desse do tecido, porque o molde mesmo já estava mais escuro, porque eu uso aquela pasta preta e o molde fica um pouquinho escuro. Então, eu tirei direto desse tecido. E vocês vão ver como tá nítido, gente. E não rasga os moldes eu tenho há muito tempo. Quando eu falo isso, é verdade, gente. Muitos e muitos anos. Tem moldes que eu já tirei, acho que mais de 100 vezes. Então, estão ali, belíssimos. Então, pintei as folhas pequenas, tá? Neste desenho, tinha algumas folhas pequenas. Vocês observem ali que eu coloquei um pouquinho d'água. Eu uso um pincel filete agora. Por que eu coloco uma gota d'água? Para a tinta ficar um pouquinho mais líquida. Para que no tecido ela deslize melhor. Quando a gente faz esses filetes ali, esses galhos, ela desliza melhor e ela não fica pastosa. Então não pode ser demais, tá, gente? Uma gota d'água é suficiente para colocar na tinta assim na tampinha. Daí vocês mexem um pouquinho e ela fica super legal. Ó, já boto na pontinha também um pouquinho do com verde pinheiro. Ali eu tô usando a cor verde pinheiro para colocar. Ó, e vou puxando. Vocês podem criar outros galhos se vocês desejarem. Não tem problema, gente. O molde é esse, mas vocês podem botar mais alguns galhos sem problema nenhum, tá? Eu gosto de
às vezes fazer uma finalização nas folhas, na pontinha delas, ficar um pouquinho mais torneadinha. Ó, ali já tem mais 2 galinhos, viu? Podem criar à vontade. Eu coloco uns galhos ali, porque depois vai vir... Lembra que eu falei que eu vou colocar uns milzotes ali no final? Vocês podem olhar ali no guia de cores, gente, como esse molde ficou bonito. Essas flores, então, nossa, eu achei que ficaram lindas. Acho que cada vez que a gente vai pintando, a gente vai melhorando elas e fazendo, ai, diferente. Ficaram bem bonitas mesmo. Pode olhar ali no guia de cores, o molde colorido, podem imprimir. Todas elas têm o tamanho direitinho. Bem tranquilo vocês imprimirem, gente. Fica bem bonito. Ali tem mais uns riscos, né? Puxei um pouquinho para cá a câmera. Olha como fica mais líquida a tinta, ela desliza melhor no tecido. Ela não empasta. Não fica pastosa, sabe? Este é um molde, gente, é um desenho bem gostoso da gente pintar. Porque ele é diverso. Tu pinta as folhas, depois tu pode pintar as flores, depois tu pinta o farol, pinta a casinha, pinta a grama, pinta o barranco. Ixi, a água, o barquinho. É muito legal pintar esse desenho. Vocês vão ver. Podem reproduzir à vontade, podem pintar toda a liberdade. Vocês vão ver, é muito gostoso pintar esse molde, esse risco. Tem mais esse outro canto aqui, que é o último que a gente tem. Nesse vídeo, então, nós vamos ficar com esta parte, tá, gente? Eu vou virando porque a mão também não pode pegar em cima do que já foi pintado. Olhem o crochê. O crochê tá lindíssimo. Fui eu quem fiz, tá, gente? Crochê fui eu quem fiz. Eu faço crochê também, faço a pintura, faço tricô. Vocês sabem fazer tricô, crochê? Vocês sabem fazer? Podem escrever ali no chat ali também, nos comentários, e vão falando, vão dizendo. Sempre é bom a gente se conhecer um pouquinho melhor, né, gente? Certo, pessoal? Então, bora lá, misturando as tintas.